Olá, eu sou Michel Alecrim, sacerdote da aldeia de Umbanda Caboclo Pena Dourada e Pai Joaquim de Angola. Essa é a nossa aula 3 do projeto Conhecendo Meu Terreiro e no vídeo de hoje iremos falar sobre quais são as entidades que trabalham no terreiro e orixás e como devemos saudá-las corretamente. Dando início então, pessoal, iremos falar sobre os orixás e sobre as entidades que a gente trabalha na nossa casa. Então, assim, falando sobre esse assunto, a gente relembra lá no primeiro vídeo, onde a gente falou sobre a origem da Umbanda, onde a gente fala que existe as Umbandas da Umbanda. O que isso significa? Existem casas diferentes com características diferentes, cada uma com a sua vertente, né? Então nós iremos falar sobre a nossa vertente, a maneira que a gente trabalha, quais são os orixás que a gente trabalha. Porque o que acontece? Tem casas que são diferentes, que trabalham com menos orixás, que trabalham com mais, que cumprimentam de uma maneira diferente. E isso não está errado, está certo, porque cada uma está seguindo a sua raiz. Então pode ser que aquilo que eu esteja falando aqui hoje seja diferente de uma outra casa, porque eu estou seguindo a nossa vertente diante da nossa raiz, né? Então é só para vocês entenderem mais ou menos que às vezes pode ter alguma palavra que seja diferente, só para a gente deixar as coisas mais explicadas. Então, dentro da nossa casa, nós trabalhamos com 8 orixás. Esses orixás, eles são resumidos em Oxóssi, Ogum, Xangô, Obaluayê, Iemanjá, Oxum, Iansã e Nanã, certo? Então, a gente começa as saudações, primeiramente pelo nosso Criador, que é o nosso Pai Oxalá. A saudação do nosso Pai Oxalá, normalmente, e todos os orixás, a gente começa falando salve ou saravá, né? Então, saravá nosso Pai Oxalá. A saudação é Oxalá meu Pai. O que significa? Obrigado, Pai, ou Senhor realiza. Uma das duas, tá? Depois nós temos a saudação de Xangô, que é Caô, Cabecile. Esse Caô é o chamado, de tanto que vocês podem observar que muitas vezes os Xangô falam, os caboclos de Xangô, eles falam essa palavra, né? Esse chamado, eles têm esse grito, eles bradam essa palavra. Caô é normal. Então é Caô, Cabecile. O que significa? Permita-me vê-lo, majestade. Depois nós temos Ogum, que é a saudação de Ogum, é Patacuri Ogum, Ogunhê meu pai, que significa o cortador de cabeças. Esse significado é sobre a história de Ogum, que ele corta a cabeça do dragão e tudo mais. Mas isso aí a gente vai falar no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre cada orixá individual. E passando isso, a gente também tem Obaluayê. A saudação é Atotobaluayê. E significa peço quietude, meu pai. Tá bom? Depois nós temos Oxóssi. A saudação de Oxóssi é Okearu, que significa dê seu brado, majestade. Mas dentro dessa classificação de Oxóssi, tem uma diferenciação nos caboclos, porque assim, quando a gente abre o trabalho, que a gente sauda o nosso pai Oxóssi, o que significa isso? A gente está saudando o orixá, aquela divindade. Quando a gente se trata de Oxóssi, a gente fala Okearu. Mas quando a gente fala dos caboclos de Oxóssi, a gente fala Oque caboclo. Quando que isso acontece? Normalmente a gente abre o trabalho, sauda todos os orixás, e depois, quando a gente começa a chamar as entidades, né, para dar um passe ou um atendimento, normalmente a gente fala saravá os caboclos de Oxóssi, chama eles para chegar. Naquele momento a gente fala Oque caboclo. Tá bom, pessoal? Só para deixar bem explicada essa parte. E esses são os pais. Após, nós temos as mães, né, que são as nossas iabás. Nós temos a nossa mãe Iansã, onde a gente fala Eparrei Iansã Oiá, né, quando a gente sauda. Saravá nossa mãe Iansã, Eparrei Iansã Oiá, que significa salve o raio de Iansã. Temos a nossa mãe Oxum, né, onde a gente cumprimenta Oraiê Oxum, que significa salve a Senhora das Águas Doces, ou olhai por nós, pode ser uma das duas. Nós temos a nossa mãe Nanã Buruquê, que a gente sauda Saluba Nanã, que significa
Salve a Senhora das Águas Pantaneiras. E nós temos também a nossa mãe Iemanjá, que a gente fala Ô Dociá, minha mãe, que significa Salve a Senhora das Águas Salgadas. Essas são as nossas mães. Agora nós vamos falar sobre as entidades, né? Que trabalham com a gente, principalmente no atendimento. Essas entidades, muitas delas se agrupam dentro de uma mesma egrégora. O que seria isso? Por exemplo, é uma mesma saudação para povos diferentes, com muitas características diferentes, de regiões diferentes. Mas eles se encaixam dentro daquele mesmo conjunto. Por exemplo, Saravá os Baianos é uma das linhas, né? Então nós temos a linha dos baianos, a gente fala Saravá os Baianos. O cumprimento, a saudação é Salve a Bahia. Dentro desse conjunto nós encontramos os baianos, os cangaceiros e os malandros, que é onde se encaixa o seu Zé Pilintra e toda essa linha da malandragem, que tem o Zé Pretinho, todos esses, né? Depois nós temos os pretos velhos. Na linha dos pretos velhos, a saudação é Adorei as almas. Lá a gente encontra os escravos, os quilombolas e também os capoeiristas. Depois nós temos a linha dos herês, onde a gente sauda como Saravá e Beijada. Dentro desse conjunto, nós encontramos as crianças encarnadas, né, que são espíritos que já viveram e desencarnaram. E nós também temos as crianças encantadas, que são aquelas sereinhas, as caboclinhas, que são entidades que vêm direto de Aruanda e trabalham com a gente em formato de crianças também, né? Nós temos a falange dos boiadeiros, onde a gente cumprimenta, sauda como Getruá, seu boiadeiro, né? Ou só Getruá. Nós também temos a linha dos marinheiros, né? Onde a gente fala Saravá a Marujada, ou Salve a Marujada, né? Dentro dessa linha, nós encontramos os marinheiros, os ribeirinhos, os pescadores, os piratas, entre outros. Tudo que tem vínculo, assim, com esse trabalho do mar, tem um vínculo com as águas, entra dentro da linha dos marinheiros, né? Depois nós temos a linha dos ciganos, onde a saudação é Optcha, que entre os ciganos, as ciganas. Temos também a linha dos nossos guardiões, né? Que temos os Exus, as Pombogiras e os Mirins. A saudação é a mesma, né? É Laruiê Mojubá. Então, para as Pombogiras, é Laruiê Pombogira, Pombogira Mojubá. Laruiê Exu, Exu Mojubá. Laruiê Exu Mirim, Mojubá. Tem pessoas que falam Laruiê Exu, Exu é Mojubá. Não tem essa necessidade. A gente costuma falar Laroye Exu Mojubá. Então, é dessa forma. Essas são as entidades que a gente trabalha no atendimento e essas são as saudações deles. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, onde a gente falou sobre todas as divindades e entidades que trabalham no terreiro e como saudá-las. Falamos um pouquinho também sobre os significados, né? E é isso. Hoje nós falamos sobre o nosso pai Oxalá, nosso criador, os orixás que regem as coroas, Oxóssi, Ogum, Xangô, Baluayê, as mães Iemanjá, Iansã, Oxum, Nanamburuquê, as linhas de trabalho Povo do Oriente. Também temos, dentro dessa linha do Povo do Oriente, vale ressaltar que nós temos também os caboclos indianos. Depois nós temos baianos, boiadeiros, capoeiristas, pretos velhos, crianças, ciganos, as Pombagira, Exu, Exu Mirim, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Tentei passar para vocês um pouquinho do meu conhecimento, espero que isso possa agregar um pouco mais para vocês, para aqueles que têm dúvida. Não deixe de deixar seus comentários, trazendo novas ideias, né? Dúvidas, que é muito interessante, assuntos que a gente pode estar trazendo para cá. E eu deixo aqui meu muito obrigado e a gente se vê na aula 4.